E abrindo os olhos, Namaskar, boa noite. Muito bem, a gente está falando, né, essa mensagem é bastante inspiradora que nós devemos continuar marchando em frente, seguindo em frente, não importa o que aconteça, qual que é o obstáculo que surgir na nossa frente. Para a gente fazer esse movimento, uma coisa muito importante, né, que nós devemos refletir, principalmente os grandes yogis iluminados, eles trazem uma visão de que alguns fatores essenciais é preciso para a gente fazer uma marcha em direção à vitória. Seja ela em qualquer que seja o seu objetivo que você deseja alcançar, você precisa seguir alguns passos para que você se torne realmente vitorioso e consiga ter realizar aquele teu plano, aquela tua meta, né? Então, assim, para a gente alcançar qualquer vitória, nós precisamos ter um certo. É importante a gente seguir algumas disciplinas, algumas regras. Tudo no universo tem um sistema, funciona de uma certa maneira, ou seja, funciona conforme leis universais. E nós também funcionamos de acordo com algumas leis. Nós temos que procurar um equilíbrio no nível físico, no nível psíquico e no nível espiritual, né? Se você quer fazer um movimento, seja pegar um copo, né, no nível físico você precisa fazer um movimento da mão, não tem como você pegar de outra forma, né? Se você quer se deslocar de um ambiente para o outro, você precisa caminhar, né, fazer algum movimento. Então, existem algumas regras, algumas leis que nós estamos sujeitos. E isso é muito importante. Primeiro, para a gente ter 60% de sucesso, a gente precisa seguir essas disciplinas, né? Essas etapas. E aí, quais são importantes? Quais são essas etapas? Tá? Primeiro, tornar consciente de qual que é a meta que nós queremos alcançar. Isso precisa estar muito claro na sua mente, onde você quer chegar. Normalmente, todo mundo está buscando algo que se sinta bem, alguma satisfação que traga um sentido existencial muito profundo, seja conscientemente ou seja inconsciente, né? Os grandes iluminados realizaram que no ser humano existe de fato, todo mundo tem um desejo, um anseio por se tornar extraordinário, por se tornar uma pessoa perfeita, uma pessoa, o ideal de ser humano perfeito, né? A gente tem também uma sede pela autorrealização, pela espiritualidade, um desejo de espiritualidade muito profundo na nossa essência. Então, nós temos que fazer o quê? O nosso movimento, quando a gente toma consciência disso, fica mais fácil a gente trilhar nessa direção da autorrealização espiritual, né? Então, se você tem a autorrealização espiritual como uma meta, você precisa fazer algumas coisas para alcançar ela. Primeiro, ter consciência que essa é a tua meta maior, né? Ter isso como uma meta. Aí sim você vai se mover na direção adequada, né? Muitas vezes a gente, antes de eu conhecer o caminho do yoga e da meditação, antes de eu conhecer toda essa ciência do Tantra Yoga, eu ficava muito confusa com tantas informações que eu recebia do mundo lá fora. Tipo, com cada pessoa que eu encontrava, vivia um estilo de vida diferente, uma filosofia diferente, trazia conhecimentos diferentes, e cada uma estava com um propósito diferente. Eu falei assim, nossa, onde que eu me localizo no meio disso tudo, sabe? Então, se você não tem uma meta, você vai acabar servindo para o projeto do outro, mas nunca para o seu projeto pessoal, né, de autorrealização. Seja, eu falo assim, no sentido da espiritualidade, mas pode ser em qualquer área, pode ser na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, mas a gente vai falar especificamente hoje aqui no nível da espiritualidade. Tá? Então, esse movimento na direção do sucesso espiritual, do progresso espiritual, ele tem algumas observações importantes para a gente colocar em prática que o Buda compartilhou com a gente. Primeiro, ele falou assim: o primeiro fator importante para você alcançar, né, uma vitória
você precisa ter, ele chama assim de Samyak Darshana. Você precisa ter uma filosofia de vida, uma filosofia que vai te guiar, algo que sustenta, uma ideologia que sustenta o teu propósito de vida, o que você quer fazer, o que você veio fazer. Isso tem que ter muito claro. Quando a gente não tem isso, fica muito difícil. A gente começa a se movimentar em várias direções ao mesmo tempo. Começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina, começa outra, não termina. E quando vê, você não saiu do lugar, você continua no mesmo lugar, com os mesmos problemas e tendo que enfrentar os mesmos desafios. Né? Você não conseguiu avançar daquela situação. O que está faltando? É uma visão um pouco mais uma visão mais a longo prazo, sabe? Muito mais além. Isso, para a gente ter isso, é importante a gente ter um olhar de ser sempre aprendiz, né? De se colocar no papel do estudante. A gente é eternamente estudante e aprendiz, né? E ter essa filosofia de vida é importante, porque é ela que vai dar o direcionamento para os nossos movimentos, né? Senão a gente fica assim, com aquela mentalidade que muitas vezes eu vejo por mim antigamente, né? Eu disse, eu sou livre, deixa a vida me levar, né? E aí a pessoa fica assim, deixa a vida me levar, mas o que que é essa vida me levar? Né? O que que representa hoje a vida me levar? Tudo que você vê lá fora, são influências externas, a gente tem as mídias colocando, ensinando para as pessoas que a vida é consumir coisas, é ter isso, é ter aquilo. E, enfim, a vida me levar não é uma vida de um mar de flores, né? Você vai ter desafios nesse deixa a vida me levar, né? Então é melhor você realmente adotar uma filosofia de vida, o que você quer, aonde você quer chegar, né? Você veio aqui para quê? E os grandes iluminados falam que a melhor meta, o melhor objetivo é você buscar pelo progresso físico, mental e espiritual, né? Que o verdadeiro progresso é o progresso espiritual. Então esse é o primeiro elemento importante, ter uma filosofia que te dê um norte. Aí sim você não vai perder tempo e energia, né, indo para lá e para cá, dando volta sem sair do lugar. Aí tem o segundo fator importante, né? O segundo fator importante é Samyak Sankalpa. Samyak Sankalpa é você ter uma firme determinação. Firme determinação. Você tem o teu objetivo, a sua filosofia, mas você precisa também ter uma firme determinação. Eu vou fazer isso e eu farei isso, né? Eu vou dar um exemplo assim. Quando eu fui virar monja, por exemplo, hoje, isso aqui, melhor. A internet não estava funcionando, mas eu estava tão determinada que eu ia fazer de qualquer jeito. Nem que se fosse pelo celular ou se eu tivesse que ir. Se não funcionasse o celular, algum tempo antes, eu ia sair para ir na casa de alguém fazer o Dhamma Chakra, a meditação coletiva. Não precisou, quando deu no último minuto, minha internet funcionou. Ainda bem, né? A gente está aqui. Mas você tem que ter uma firme determinação. Quando tu tem um objetivo, você tem que ir até o final, até concluir aquele objetivo, né? Se o seu objetivo é alcançar o estado de autorrealização, de autoconhecimento, eu vou me tornar um com a consciência suprema. Eu vou experimentar esse estado. Eu vou realizar isso, eu posso realizar isso, eu vou realizar isso. Então você fica com isso firme. Aconteça o que acontecer, ninguém vai tirar isso da sua cabeça. Né? Porque você tem uma firme determinação. A pessoa, por mais humilde que ela seja, ela se torna muito grandiosa pela sua determinação. Né? Então, esse é um fator muito importante. Nós temos o exemplo do Buda, quando ele sentou para meditar, ele tomou uma firme determinação de que ele só ia levantar dali, ele só ia sair daquela meditação quando ele se iluminasse. E assim passaram 40 dias. Só que ele ficou sem comer, então ele precisava cuidar também do corpo físico, e aí ele comeu um pouquinho de arroz, né, algumas coisinhas, e voltou a meditar. Aí sim, ele ficou até se iluminar e ele alcançou esse estado de autorrealização.
Então, essa determinação é muito importante, né, para a gente concluir os nossos objetivos, né? Se você inicia uma tarefa, termina ela, né? Tem que sem isso não tem como, né, a gente seguir em frente. E aí o terceiro fator importante é o Samyak Vak. Samyak Vak significa tem dois significados. O primeiro significado mais simples possível é você ter o controle das cordas vocais, da sua expressão oral, da sua fala. E o outro significado mais profundo é você ter controle de todos os seus nervos eferentes, dos seus órgãos sensoriais. Né? Então, ou seja, todo o tipo de ação que você faz com seus órgãos motores, seus órgãos sensoriais, você tem que ter total controle deles. Ou seja, tudo que você for ver, tudo que você for tocar, tudo que você for falar, você tem que cuidar para que você esteja vibrando numa expressão que traga um sentimento, uma sensação positiva, sutil. Porque nós sabemos que temos o positivo e o negativo, essa é a nossa dualidade. Em todo mundo tem positivo e negativo. Mas você tem que cuidar para que esses órgãos, a sua expressão e tudo que você recebe de influência e impressão do mundo externo seja informações positivas. Né? Opte por focar a mente naquilo que é positivo. Isso é um conselho do Buda, né, que ele fala assim: quando você tem o controle desses órgãos, o que você precisa fazer? Como que a gente consegue ter o controle desses órgãos? Ou seja, ele fala assim, Chakuna Shambharo Sadhu, né? Ele está dizendo assim, ó, aspirante espiritual, se você for entrar em contato com alguma imagem que vai trazer um sentimento negativo para a tua mente, degradar o teu estado mental, é melhor você não ver, né? Você tem que desviar os olhos daquilo, né? Então eu vejo assim, um exemplo, tá? Filmes de terror, por exemplo. Por que eu vou olhar filmes de terror no cinema ou no meu computador se isso vai ficar impresso na minha mente e traz sentimentos negativos e horríveis assim? E não vale a pena, né? Então não vou assistir essas coisas. Esse é só um exemplo para ilustrar, né? Aí tem uma outra coisa. Sadhu Sotena Samvaro, você não deve ouvir aquelas coisas que vai também degradar a tua mente. Então tem algumas palavras também que trazem ideias negativas, que coloca a gente, né, no sentimento muito para baixo. Então a gente deve evitar ouvir essas coisas. Aí eu posso dizer com relação a músicas, por exemplo, tem músicas que têm vibrações sutis, né? Porque o som tem vibração. No caso, a gente ouviu bastante aqui Baba Nankevalan, que é um mantra que tem uma vibração muito sutil, mas também existem aquelas músicas, aquelas palavras que trazem sentimentos muito negativos. Então, nós devemos evitar de ouvir, colocar a nossa atenção para ouvir essas coisas negativas. É difícil, né? A gente vive num mundo um pouco tumultuado, mas a gente tem que ter essa disciplina de controlar isso. Né? E aí o terceiro, Ganena Samvaro Sadhu, ou seja, você também, nos aromas, no cheiro das coisas, existem aqueles cheiros que são, que trazem energias, são de energias positivas e também negativas. A gente deve sentir cheiros, né? Não deve sentir odores negativos. Por exemplo, quando um animal está morrendo, tem aquele cheiro de putrefação, né, decomposição, aquilo é um cheiro tem muita vibração estática. Então a gente deve evitar de sentir, colocar o nariz para sentir esse tipo de cheiro. E aí tem várias outras coisas que a gente pode conversar também, acho que em outro momento, porque abre na alimentação, né? Tem algumas coisas que têm cheiros fortes que nós devemos evitar de sentir, porque atrapalha a mente, né? Deixa a mente um pouco estática. Então a gente deve controlar esse olfato. Aí tem mais um, controle da língua. Sadhu Jibaya Samvaro. Né? Você tem que ter controle total sobre o seu palato. Aí que entra a alimentação também. Né? Tudo que você vai falar, mas também tudo que tu vai ingerir. E aí a gente teria que ter uma aula sobre os alimentos que são sutis e os alimentos que são
estáticos, né? Em um outro momento a gente pode falar sobre isso também, né? E Sadhu Vachaya Samvaro. O outro, Kayena Samvaro Sadhu, você tem que ter total controle do teu corpo, controlar o teu corpo. E Sadhu Vachaya Samvaro, você tem que ter total controle da tua fala, não dizer palavras negativas, palavrões, por exemplo, ser violento verbalmente, né? E Savata Samvaro Bhikkhu, se você deseja emancipação para alcançar a consciência suprema, você tem que ter total autocontrole de todos os seus órgãos sensoriais, de toda a sua expressão no mundo, em todas as relações, né? E o que vai ajudar a ter esse controle são as práticas de yoga, alimentação, né? Quanto mais você se sutiliza, mais fácil fica de você dominar os seus desejos, os seus instintos, as suas anseios, né? E aí você consegue ter se movimentar com mais clareza na direção da tua meta de autorrealização, de autoconhecimento. Então esse é o terceiro item importante que o Buda fala, que é controle dos nossos órgãos sensoriais. E para finalizar, tem o último, que na verdade são 8, eu vou falar 4 hoje, senão vocês vão ficar com muita informação, que é o Samyak Ajiva. Samyak Ajiva significa que você deve ter um trabalho digno, né? Um trabalho que não seja, que não explore nenhum outro ser. A sua renda financeira tem que vir de maneira honesta, de maneira justa, digna. Porque tem muitas pessoas que devido à falha do sistema econômico que nós vivemos, elas acabam tendo que partir para o roubo, né, para a corrupção, para conseguir se manter. Mas a gente deve optar sempre por trabalhar com honestidade naquilo que é digno, naquilo que gere bem-estar para todos, né, e para nós também. Não devemos cair em estilos de vidas desonestos, corruptos. Então isso é importante, né? Isso significa que o objetivo dos nossos pensamentos sempre tem que ser puros, sempre tem que estar puros, né, em direção a essa meta. Então esses são os 4 fatores importantes, né, que dão condições para a gente ter sucesso naquela meta de autorrealização, né, de autoconhecimento, de encontrar, né, na nossa essência uma conexão com o nosso amor genuíno, com a nossa felicidade. Os outros 4 eu vou deixar para compartilhar no próximo encontro, porque senão vocês não vão lembrar dos primeiros, né? Se eu falar muito. Então a gente fica refletindo sobre isso hoje, esses 4 primeiros, que é o primeiro. Vamos ver se vocês pegaram. O que eu falei primeiro? Controle de tudo aquilo que tu vai olhar. O segundo, controle de tudo aquilo que você vai olhar, né? Olhar coisas boas. Ou segundo, ouvir coisas boas. Falar, controlar todos os órgãos sensoriais, tudo aquilo que tu vê, tudo aquilo a informação que você recebe, você tem que cuidar para receber coisas positivas, consumir coisas positivas. E tudo que você for expressar, você expressar de forma também positiva. E o 4 é você ter um trabalho digno e honesto, que gere, né, bem-estar para todos. Que a tua mente sempre se mantenha pura. Então são esses 4. Os outros 4 vamos voltar na próxima meditação para a gente comentar sobre eles, né? E aí é isso, gente. Eu espero que essas pequenas informações inspirem, né, a gente a ter um norte, né, com mais clareza dos nossos movimentos. E também mais inspiração para enfrentar, né, os nossos desafios. Todo mundo tem muitos desafios diariamente e a gente tem que ser muito forte,
Tem que ser muito forte, tem que ter muito, tu tem que confiar na sua intuição, o que que você quer. Cada pessoa tem um projeto de vida, cada pessoa tem uma necessidade diferente e tem uma habilidade diferente. Você precisa se conectar consigo mesmo. E se você sente que é isso que tu tem que fazer, só você pode confiar em você, né? E você tem que seguir isso. Eu costumo dizer, né? Siga a voz do seu coração, apesar de todas as consequências. É a frase do Osho. Ele é ele é um grande revoltado, revolucionário espiritual que foi muito bom, me ajudou muito nessa jornada espiritual, muito libertador. E é verdade, né? Todo mundo é um instrumento divino, todo mundo é um canal que recebe as inspirações, os impulsos para tomar iniciativas que só você pode tomar, né? Então tem que ter muita coragem, muita força, autoconfiança e esse foco e determinação. Aí assim a gente alcança todas as metas que precisamos, né? Então é isso. Gratidão por vocês estarem aqui. Um grande namaskar. Se alguém quiser comentar, então a gente está um tempinho aberto, né? Se tiverem que sair também tá tudo bem, não vamos estender muito, né? Uhum. Mas fiquem à vontade. Toda terça nós estamos fazendo aqui a meditação, né? E com o tempo eu espero que vocês se criem esse hábito, né? De estar junto. Então, gratidão. As meninas já estão saindo aos pouquinhos. Bruna, a primeira vez foi tudo bem para ti? Namaskar, Danilo. Que bom te ver acompanhando todo o movimento. É isso aí. Vamos firme. A Bruna, tudo bem, Bruna? Adorei, Didi, muito bom. Ah, sim. Como você Fazia soube? tempo que eu não fazia. Eu fiquei por causa do yoga das irmãs, que eu já frequentei alguns. Só que eu não estou Uhum. conseguindo ainda frequentar sempre, mas quero frequentar. Ah, que bom. Tu soube por lá, então? Aham, sim. Ah, sim. Muito bom. O Yoga das Irmãs. Aham. Amanhã eu vou dar aula lá. Ah, eu vou tentar ir amanhã eu acho que eu vou. Sim, sim, eu também. Eu dou aula uma vez por semana, as meninas dão aula outros dias, né? Mas é muito legal estar junto de manhã fazendo a prática. Fica o convite para as meninas aí, quem quiser, né? Só me pedir ali. Então vamos descansar. Aparece sempre, viu? Bem-vinda. Tá? E meditem, essa meditação que eu conduzi, vocês podem fazer diariamente. Muito fácil. Uhum. Então tá, vamos indo. Namaskar. Tchau, tchau.